O brasileiro suspeito de matar a esposa e a filha no Japão já procurou a Polícia Federal. Ele embarcou de volta ao Brasil horas depois que as duas foram mortas. Mãe e filha foram encontradas no apartamento em que viviam. O Domingo Espetacular foi até lá. Encontrou um amigo do suspeito. A versão contada por ele é diferente da que a polícia japonesa investiga. Dia 22 de agosto. As câmeras de segurança do aeroporto de Narita, no Japão, registram a imagem de Anderson Robson Barbosa, de 33 anos, pouco antes de embarcar de volta para o Brasil. Anderson é suspeito de matar a mulher e a filha um dia antes dessas imagens serem gravadas. A família morava neste conjunto habitacional em Sakai, na província de Osaka, a 500 quilômetros de Tóquio. Eles aparentavam ser uma família normal. Eu sempre ouvia os passos da pequena Lily, brincando e correndo pela casa. Diz este vizinho que mora no apartamento logo abaixo de onde aconteceu o crime. O mesmo diz este jovem que mora bem no apartamento ao lado. As paredes são a prova de som e eu nunca ouvi nada de estranho do apartamento ao lado, nem mesmo gritos. Vizinhos e moradores de Sakai ainda se refazem do susto. Na cidade pacata, de 800 mil habitantes, a maioria das casas não tem grades. As janelas ficam abertas. Roupas, bicicletas e brinquedos ficam assim do lado de fora mesmo. No ano passado, a cidade registrou 4.800 crimes. A maioria envolveu furtos de bicicletas e acessórios de carros, mas não houve nenhum homicídio. Este taxista que nos deu carona conta que os moradores estão assustados com os recentes crimes na região. Um deles foi o ataque a tiros contra o ex-primeiro-ministro Shinzo Abe na cidade vizinha de Nara. E agora, por último, o crime que custou a vida de Manami Aramaki, de 29 anos, e a filha Lily, de apenas 3. Os corpos delas foram encontrados no apartamento onde moravam na manhã do dia 24 de agosto. Mãe e filha tinham mais de 10 perfurações, principalmente na parte de cima do corpo. Algumas atingiram órgãos vitais, como coração e pulmões. A mulher tinha marcas de agressão no rosto. A autópsia revelou que as duas tiveram morte instantânea. A polícia estima que o crime ocorreu entre a tarde do dia 20 e a manhã do dia 21. O apartamento da família estava trancado quando os policiais bateram na porta, a pedido dos pais de Manami, que acharam estranho o sumiço da filha. Eles quebraram o vidro da varanda e encontraram as duas no mesmo quarto, estendidas no chão. Uma faca manchada de sangue estava perto dos corpos. Segundo a polícia, na manhã do dia 22 de agosto, possivelmente um pouco antes de Manami e a filha serem mortas no apartamento que fica aqui nesse prédio, o brasileiro ligou para a empresa onde ele trabalhava, dizendo que havia sofrido um acidente de bicicleta e precisava folgar 2 semanas porque havia sofrido uma fratura. Depois disso, ele simplesmente desapareceu. Nós fizemos o caminho por onde Anderson provavelmente percorreu de bicicleta. Na manhã do dia 21, ele foi visto nos arredores. Uma das últimas pistas deixadas pelo brasileiro foi aqui perto da estação Hatsushiba, onde ele estacionou a bicicleta. O local fica a cerca de 1 quilômetro do apartamento onde ele morava. Sim, ele costumava deixar a bicicleta aqui, diz o funcionário do estacionamento. Mas ele explica que no dia 21, Anderson deixou a bicicleta do outro lado da estação e que a polícia já recolheu o material para investigações. O nome de Anderson só foi revelado oficialmente 1 semana depois do crime. Mas qual o motivo de tanta demora? Esse brasileiro, amigo de Anderson, tem as respostas.
Ele prefere não se identificar. Ele escreveu, depois ele me ligou, certo? Ele não me falou onde é que ele está. E fazia tempo que ela queria separar. Porque ela falou que estava quase chegando aos 30 anos, está perdendo da dela, que as amigas dela saem e festa e tal, e ela não, defende casa de mulher de criança. Então, ele segurando. Só que nesse dia ele estourou. Ela falou, eu quero separar de você. Ele falou, quer mesmo? Então tá bom. Ele separa, só que vou levar minha filha pro Brasil. Falou assim pra ela. Aí ele saiu do banheiro, achou esquisito, agora que viu. Ela tava com a faca na mão, cheia de sangue, e a menina no chão, esfaqueada. Aí que ele falou pra mim que deu hora, ele nem pensou nela esfaquear ele. Ele ficou louco, foi em cima dela, deu uns murros nela, ela caiu. Continuou esmurrando ela, pegou a faca e fez isso daí. Decidiram que ele viria porque segundo o advogado de Anderson, ele já está no Brasil. Porque lá ele seria acusado, julgado e condenado à prisão perpétua. Ele vai esclarecer exatamente os acontecimentos, exatamente o que foi visto por ele no apartamento, mas a realidade é que, diante de um cenário visto por ele, da esposa e da filha mortas, somente ele seria condenado e acusado e culpado. Por causa disso, ele e a família decidiram que seria melhor ele imediatamente voltar para o Brasil. Uma vez no Brasil, Anderson não poderá ser extraditado para o Japão, mesmo que seja comprovado que tenha cometido os crimes naquele país. O Brasil não extradita seus cidadãos. Mas se o nome de Anderson for para a lista de procurados da Interpol, a Polícia Internacional, e ele estiver fora do Brasil, poderá ser levado de volta ao Japão para responder à justiça. Outra possibilidade é Anderson ser processado pelo mesmo crime aqui no Brasil. É o princípio da extraterritorialidade que consiste na aplicação da lei brasileira aos crimes cometidos fora do Brasil. Ele vai ser denunciado e vai ter as oportunidades de defesa. Nesse caso, como foi um crime doloso contra a vida, vão se aplicar as regras brasileiras, portanto ele vai responder perante o tribunal do júri. É um permissivo que tem no Código Penal brasileiro de que os brasileiros que cometeram crime no estrangeiro podem ser processados no Brasil, exatamente para não dar essa sensação de impunidade, de que um brasileiro pode cometer um crime no exterior e depois se esconder aqui no Brasil. De forma alguma ele confessa. Ele se desesperou diante da cena vista e sabia que ele seria a pessoa focada pelas autoridades japonesas e que ele seria lá, estando sozinho, sem família, sem assistência nenhuma, massacrado não só pela população japonesa, mas também por toda essa repercussão pública que está acontecendo nesse momento. A defesa diz que Anderson não está fugindo e já se apresentou para a Polícia Federal, que acompanha o caso. No primeiro momento, existe toda uma tramitação de conversações entre os países para que depois haja essa disponibilização dele, mas até o momento não há.